Capítulo 1002. Praça do Santo Ierlande, no canto noroeste, no terceiro andar de um restaurante. Quando o espectro do lobo com a rosa apareceu na frente de Ernest Boyer, o mistral de cabelos prateados e olhos escarlates desviou o olhar de Ernest Boyer. A escuridão tomou conta dele enquanto incontáveis pequenos morcegos voavam para dentro. Suborno. Assim como este conde sanguíneo murmurou silenciosamente esta única palavra, ele viu a carruagem tombada, ouviu o relincho do cavalo e cheirou todos os tipos de cheiros. No entanto, não foi capaz de encontrar instantaneamente a origem do distúrbio e do acidente. Neste momento, sua visão escureceu enquanto seus olhos pareciam perder a capacidade de captar a luz. O barulho em seus ouvidos também parou. Conde Mistral riu interiormente quando imediatamente se fundiu com os morcegos atrás dele, rematerializando-se ao lado de Ernest Boyer. De repente, em sua visão negra apareceu um ponto de luz. Este ponto de luz expandiu-se rapidamente à medida que ficava cada vez mais brilhante. Uma figura dourada com 12 pares de asas negras saiu dele. Os pares de asas se espalharam, cobrindo a visão de Mistral, fazendo com que luz e escuridão se misturassem. Isso criou símbolos misteriosos e complicados que não se diferenciavam na figura dourada. Era santo e corrompido, tanto claro quanto escuro. Anjo. As pupilas de Mistral se arregalaram ligeiramente e ele não pôde deixar de dar um passo para trás, encerrando seus pensamentos anteriores. Reticências. Confuso, Ernest Boyer acordou rapidamente quando viu um par de olhos límpidos que pareciam pedras cristalinas ou um lago. Ele sentiu uma cópia dos jornais sendo enfiada em sua mão. Naqueles olhos verde esmeralda havia ondulações. Nas profundezas das ondulações que emanavam havia redemoinhos de um vórtice que parecia sugar a alma de qualquer um que colocasse os olhos neles. Ernest Boyer instantaneamente ficou absorto nisso, pois não conseguia desviar os olhos. Então, ele ouviu uma voz feminina gentil e etérea em seus ouvidos. Pegue este jornal e siga em Lynn White. Pegue este jornal e siga em Lynn White. Essa voz estava ecoando enquanto ressoava nos ouvidos de Ernest Boyer. Perfurou seu cérebro, afundando profundamente em seu coração. Ernest Boyer acenou com a cabeça atordoado, sentindo que algo estava errado, mas não conseguia ouvir com clareza. O jornaleiro com uma sacola diagonal sobre os ombros rapidamente se virou e passou agilmente entre as bicicletas, misturando-se à multidão que ia e vinha. Esse menino tinha um rosto bonito enquanto seu cabelo bagunçado caía e escondia suas sobrancelhas. Enquanto caminhava, ele tirou uma luva preta que havia usado em algum momento, enfiando-a em sua sacola cheia de jornais. À medida que o vento soprava, suas roupas encolheram e uma mancha em seu braço exposto se projetou. Alguns segundos depois, Ernest Boyer de repente pulou para trás de onde estava, como se estivesse tentando se esquivar de alguma coisa. Nada de bom. Fui influenciado pela habilidade de um pesadelo. Assim que ele encontrou o equilíbrio, suas pupilas dilataram enquanto olhava ao redor em estado de alerta máximo, preparado para qualquer ataque iminente. Embora Ernest Boyer estivesse perplexo com a facilidade com que era arrastado para um sonho, ele sabia que não era hora de considerar os detalhes. O que se seguiu foi fundamental. Ele não podia se dar ao luxo de se distrair. Riem. Algumas bicicletas passaram por ele enquanto usavam as campainhas para avisar o cavalheiro no meio da estrada para abrir caminho. Ernest Boyer estreitou os olhos enquanto olhava para eles, seus músculos sob as roupas prontos para exercer sua força. Essas poucas bicicletas circulavam ao seu redor enquanto os pedestres iam e vinham, alguns diminuindo a velocidade e apontando o dedo. Gong, gong, gong.
12 gongos foram ouvidos enquanto o vapor branco saía das chaminés da Catedral do Santo Ireland. Os santos hinos de louvor ressoaram enquanto as engrenagens e alavancas começavam a funcionar. Na praça, todos pararam em seus passos. Naquele momento sagrado, eles fecharam os olhos em oração ou ouviram em silêncio, independentemente de serem crentes no Deus do vapor e da maquinaria ou não. Apenas os pombos que estavam sendo alimentados voaram e subiram ao céu. Gong, gong, gong. Quando os gongos soaram, ninguém se mexeu. Até mesmo o conde Mistral, que estava dentro de uma sala privada no restaurante, ficou imóvel com uma expressão pesada. Sua visão já havia se recuperado, mas tudo o que viu foram trabalhadores vestindo roupas azul acinzentadas ou azul claras e bicicletas da mesma marca. Além disso, ele não descobriu nada. Além disso, Ernest Boyer não estava ferido. Claro, ele adivinhou que o jornaleiro era problemático pelo jornal nas mãos do Visconde Sanguíneo. No entanto, ele não tentou realizar uma perseguição. Claramente, a organização que emprestaria algo no nível de um anjo não pertencia a um Beyonder de sequência baixa ou média. Isso também significava que a facção de Aileen White tinha pelo menos um semideus escondido nas proximidades. Mistral acreditava que, uma vez que agisse, seria detido ou até sofreria retaliação. Em uma situação de ser facilmente detectado sem saber onde seus oponentes estavam escondidos, Mistral acreditava que isso significava problemas. A realização de uma perseguição nesses casos apenas agravou a situação. Além disso, para o Sanguíneo, isso foi apenas um teste. Se a facção que apoiava Aileen tivesse mobilizado um semideus, eles poderiam deter aquela potência graças às medidas de proteção de Ernest Boyer. E através do juramento da Rosa, Mistral poderia confirmar a identidade do atacante. Eles nunca pensaram em transformar o assunto em um conflito intenso. Em seus planos, envolvia apenas Conde Mistral impedir a outra parte para evitar que Ernest Boyer sofresse qualquer dano. Na situação atual, eles perderam a iniciativa. Realizar uma perseguição à força pode muito provavelmente resultar em uma batalha de semideuses. E em Backlund, perto da Catedral do Santo Ireland, isso equivalia ao suicídio. Além disso, para Mistral, já que o outro semideus não agiu pessoalmente e apenas forneceu ajuda auxiliar, agir pessoalmente e fazer uma perseguição seria uma perda de decoro e um insulto à sua reputação como Conde Sanguíneo. Humph, quero ver o que acontece a seguir. Os músculos faciais de Mistral se contraíram quando ele girou o anel azul fantasmagórico em sua mão esquerda mais uma vez. Após os 12 gongos, Aileen começou a andar novamente. Ele passou pela fonte e chegou ao outro extremo da Praça do Santo Ireland, em meio aos pombos no chão. Ele então viu Ernest Boyer, que estava com as costas ligeiramente curvadas, com medo de dar meio passo. Ele viu a carruagem tombada, o cavalo que balançava o rabo e o cocheiro com uma expressão de dor. Aileen se aproximou, tirou uma carteira e tirou 100 libras. Ele entregou ao motorista da carruagem e disse: "Esta é a sua compensação." O cocheiro da carruagem exibia um olhar vazio, mas agradavelmente surpreso. A carruagem alugada não era dele. Ele era apenas um funcionário comum. Depois que a carruagem foi danificada por causa do susto do cavalo, ele experimentou um breve momento sentindo o aperto. Depois disso, foi a ansiedade e o desespero que dominaram sua mente. Com base no chamado contrato e em outros acidentes semelhantes que presenciou ao longo dos anos, ele foi o responsável por tudo isso. Isto significou uma indemnização da sua parte e, com o seu rendimento e situação familiar, significou a falência. Durante aquele breve momento, todos os tipos de pensamentos surgiram na mente do cocheiro.
Eles eram principalmente de 3 tipos. Um era assustar o cavalheiro paralisado e fazê-lo pagar uma indenização. Isso evitou que sua família se desintegrasse, e seus filhos tivessem que trabalhar como escravos nas fábricas ainda jovens. Outra opção era levar imediatamente o cavalo a um gangster e vendê-lo. Depois, ele voltaria para casa e deixaria Backlund com sua esposa e filhos. A última opção foi providenciar a mudança da família do local alugado. Ele então imploraria ao dono da carruagem, esperando que ele pudesse reembolsá-lo em prestações. Se a pessoa não concordasse, preferiria ser preso a reembolsar um único centavo. Agora, ter 100 libras de repente o atingiu, deixou sua mente tonta. Ele estava sem palavras. 100 libras foram suficientes para comprar uma carruagem nova e ainda mais. Enlin ignorou o cocheiro e olhou para Ernest. Está tudo bem agora. Você não é o maior problema? Como pode estar tudo bem com você aqui? Ernest satirizou enquanto girava o anel com a gema azul fantasmagórica em sua mão esquerda. Por alguma razão desconhecida, ele sentiu que deveria acreditar em Enlin White e até mesmo se aproximar dele. Enlin lançou um olhar, virou-se de repente e entrou rapidamente em um beco. Ernest subconscientemente abriu o passo e seguiu de perto. Ele continuou segurando o jornal na mão. Os dois sanguíneos se moviam em velocidades extremamente rápidas, com um correndo e o outro perseguindo. No entanto, não ousaram revelar nada de extraordinário. Quando Conde Mistral sentiu que os dois estavam além do alcance de sua espiritualidade, ele usou a conexão entre os pares de anéis do juramento de rosa para seguir atrás sem pressa. Enlin ocasionalmente fazia desvios, pegando atalhos e ocasionalmente retornando a locais onde havia estado antes. Tornou difícil adivinhar onde estava seu destino. Quanto a Ernest, parecia um touro ao ver um pano vermelho. Ele se recusou a desistir enquanto seguia de perto. Inconscientemente, os dois chegaram à Rua Rosa, que ficava ao sul da ponte. Neste momento, Enlin acelerou de repente. Ele não tinha medo de que outros o vissem produzindo imagens residuais enquanto ele corria direto para a Igreja da Colheita. Ernest fez o mesmo. Não é bom. De longe, o Conde Mistral estava prestes a descer sobre eles para impedir os acontecimentos subsequentes quando a figura de Ernest desapareceu dentro da entrada da Igreja da Colheita. Cachá! Uma telha aos pés de Mistral quebrou instantaneamente. Depois de entrar na catedral, Ernest chegou a uma conclusão. Ele então viu uma figura vestindo uma túnica marrom de padre em pé na frente de todas as fileiras de bancos. Ele parecia uma montanha. Ao mesmo tempo, toda a catedral ficou pesada como se fosse uma prisão. Parecia fundir-se com a própria terra. A mente de Ernest zumbiu imediatamente quando outra voz soou em sua mente. Depois que você acordar da primeira hipnose, jogue todos os itens com você para Enlin White. Em meio a sons arrastados, Ernest tirou o cinto, o broche, e jogou os vários itens em direção a Enlin White. Isso incluía seu relógio de bolso prateado e uma carteira cheia de dinheiro. Pá! O jornal em sua mão caiu no chão, deixando cair um papel que estava dentro dele. No papel estava a deusa da justiça sentada em uma cadeira e segurando uma espada e uma balança. Era a carta do tarô, Justiça. Ponto.